Eu não acho que seja tão fantasiosa assim, não. E outra coisa, o Neymar percebeu que ele se meteu numa roubada. Ele foi para o Sauditão porque ele não tinha para onde ir, é importante ressaltar isso. Não havia nenhum clube de ponta do futebol mundial que estivesse querendo o Neymar. E ele aí simplesmente viu, se machucou e viu o Al Hilal enfileirar vitórias, virar recordista mundial de vitórias consecutivas. Eu não tenho a menor dúvida que o Jorge Jesus quer ver o Neymar pela porta dos fundos, pelo amor de Deus. Para que o Neymar vai entrar aqui para atrapalhar meu time? Não, eu vou ganhar tudo sem o Neymar. E o Neymar está se sentindo meio realmente isolado lá. Não acho impossível, sabia, Marília? Com toda sinceridade. Concordo com você, ele já disse que ia voltar para o Palmeiras, porque é palmeirense. Para o Flamengo, ele já disse milhares de vezes que ele não vai acabar a carreira sem jogar no Flamengo. Mas para o Santos, nesse momento da carreira dele, e a Copa se aproximando, não acho impossível, não, se houver uma composição através da qual Neymar pai se torne dono da SAF do Santos, usando o valor do salário do filho, que aí o Santos vai pagar menos, enfim, uma série de coisas que podem ser jogadas nessa equação e que terminem com o Neymar realmente vindo jogar os últimos anos da carreira no Santos, que será do pai dele. E dele, né? É óbvio, dos dois. Renato, já emenda com outro time que está falando em SAF, mas SAF para o estádio, ou pedaço de SAF, ou venda de um pedaço para a SAF do estádio, ou venda futura do possível SAF do estádio, que é o Flamengo, que já é virtual campeão carioca, que já está em Bogotá, onde estreia amanhã na Libertadores contra o Milionários, e que durante essa semana, já que os assuntos futebol estão mais ou menos resolvidos, né? O Flamengo tem um grupo bastante acessível na Libertadores, um time que não toma gol, um time que vai ser campeão carioca, mas tem a história do Gabigol, renova, não renova, a entrevista que o Landim deu ontem à CBN, tem o recurso do Gabigol ao CAS, para ver se diminui a punição em relação ao que aconteceu por ele burlar o exame de doping, ou tentar burlar o exame de doping, e a história do estádio, que cada vez tem uma notícia nova. Pois é, a entrevista do Landim ontem à CBN, ótima entrevista da CBN, foi reveladora. Pela primeira vez, ele disse o seguinte: olha, o Gabriel é que vai decidir se ele quer ficar no Flamengo ou não. Nós não vamos, ele deixou isso claro, nós não vamos atender aos pedidos do Gabriel, que eles consideram astronômicos, e me parece que foram mesmo. Nós vamos fazer como fizemos com o Everton Ribeiro. Nós vamos fazer uma proposta para o Gabriel renovar. Se ele tiver uma proposta melhor, ele que seja feliz. Essa entrevista, para mim, deixa muito claro que o Landim, no fundo, está querendo ver o Gabriel pelas costas. Eles vão recorrer lá a CAS, eles vão dizer que estão do lado do Gabriel e tal, mas a verdade é que, para mim, com essa entrevista da CBN, ficou muito claro que o Landim disse: olha, Gabriel pode fazer feito o Everton Ribeiro, pega a sua malinha e vai ser feliz em outro lugar. Sobre a SAF, é a obsessão do Landim hoje em dia. Não há coisa que obsessione mais o Landim do que a SAF. Mais até do que títulos de Libertadores, Brasileiro, todos Copa do Brasil, tudo que o Flamengo puder ganhar. Se o Landim tiver que trocar todos esses títulos pela aprovação da SAF, ele troca sorrindo. Porque a SAF é a possibilidade dele continuar no poder. Seja a SAF comprando 20%, 25% do Flamengo, o Flamengo inteiro, não só o estádio, como ele diz que o Bayern fez. Só que o Bayern tem uma diferença básica, né? Está nas regras da Liga Alemã, da Bundesliga, que nenhum clube pode vender mais do que 50%. Não pode vender 51%. Então, o Bayern não corre o menor risco de, aos pouquinhos, os acionistas irem comprando mais um pouquinho, e daqui a pouco serem donos do clube. Que é o plano do Landim. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Landim quer, ele e os seus amigos e a sua turma, comprar o Flamengo. Esse é o sonho deles. E a maneira deles chegarem a isso é, primeiro, fazendo passar uma SAF, através da qual eles vão ter gente nessa comissão da SAF, muito possivelmente o próprio Landim, o sonho dele é ser o CEO da SAF, para depois, aos pouquinhos, ir fazendo as coisas que precisam fazer para tomar conta do Flamengo, para virarem donos do Flamengo. Esse é o sonho do Landim, mas eu acho que ele não vai conseguir aprovar. E em relação ao estádio, ele falou uma coisa que eu acho muito preocupante. Ele quer primeiro comprar o terreno.
E depois ele vai decidir como é que ele vai financiar esse estádio. Se vai ser por SAF, se vai ser por investidores particulares que vão ganhar lucros do rendimento do estádio no futuro. Gente, isso está completamente tudo ao contrário. Periga eles comprarem esse terreno e ficarem como um elefante branco, durante anos a fio, sem poder fazer. Ele precisa ter um projeto, esse projeto ser aprovado pela Caixa e pelos sócios do Flamengo, e esse projeto ter desde já um embasamento de como é que vai ser investido, quanto vai ser investido, quem vai investir, aí sim ele vai lá e compra o terreno. Mas, pelo visto, não vai acontecer nada disso, ele vai comprar, ou vai tentar comprar o terreno, porque ele tem o dinheiro para pagar os 400 milhões que a Caixa quer. Ele quer dar 250, a Caixa quer 400. Discute aqui, discute lá, fecha por 300 e pouco. Isso ele tem, em caixa. Agora, e aí? Só depois é que vai discutir o que vai fazer no estádio? Acho uma maluquice completa. A entrevista do Landim ontem, para quem tem um mínimo de senso crítico, é bastante preocupante. Sabe o que é preocupante, Danilo? Eu não sei nem se é preocupante, se é engraçado, se é cansativo. Você acha aí um adjetivo que cabe melhor? O Textor hoje, que primeiro disse que o Arthur Jorge tem contrato sim, está assinado, mas o Braga diz que não tem, veja bem. Então o técnico continua sendo o Fábio Matias para a estreia do Botafogo, que também estreia essa semana na Libertadores, o único time que estreia em casa dos brasileiros, os outros estreiam fora. Ele, de novo, em uma entrevista, um podcast, disse que tem provas contundentes, que o Palmeiras, nos últimos 2 anos, foi beneficiado pela arbitragem. E que não vai, apesar de tudo que aconteceu, ele não pode deixar esquecido o que aconteceu em 2023. E aí? Cansativo, piada, caricato, personagem? Eu acho que dá. Momento, teremos Flamengo e Nova Iguaçu, uma vantagem, né, gigantesca do Flamengo, que já é o melhor time, construiu uma vantagem por 3-0. Vamos chamar a Letícia Marques, setorista do Flamengo no GE. Globo, para falar com a gente sobre as opções do Tite. Será que o Tite está pensando em poupar por conta dessa vantagem gigantesca que o Flamengo tem? Letícia, bem-vinda ao Tá Na Área. Boa tarde, Bené. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando, né, o Tá Na Área. Pelo que a gente conseguiu apurar, o Tite não quer poupar. A prioridade do Flamengo é essa conquista do campeonato estadual. Tem uma boa vantagem em cima do Nova Iguaçu, né? Venceu a primeira partida por 3-0. E na partida da Libertadores, no meio da semana, contra o Milionários, que o Flamengo empatou em 1-1, o Tite levou a campo um time um pouco misturado, né? Ele revelou em entrevista coletiva após o jogo, que tinha cerca de 9 jogadores que não estavam 100%, então por isso que levou a campo um time com algumas alterações, e acho que a principal alteração pelo momento que o Flamengo vive foi o Dela Cruz, né? Dela Cruz, que foi a principal contratação da janela do Flamengo, né? O Flamengo pagou quase 70 milhões à vista para ter o uruguaio, e ele é um dos destaques do Flamengo nesse início de ano, e ficou fora dessa estreia na Libertadores. Ele teve um quadro viral, podemos falar assim, ele apresentou febre, então ele nem foi relacionado para essa partida contra o Milionários, ficou no hotel descansando e sob cuidados do departamento médico do Flamengo, voltou para o Rio de Janeiro junto com a delegação, tudo normalmente, eles folgaram na quinta e se folgaram na quarta, desculpa, e se reapresentaram na quinta. Desde a atividade de quinta-feira e também na atividade de hoje, o Dela Cruz já participou normalmente, ele foi reintegrado ao elenco, então deve jogar sim a partida contra o Nova Iguaçu de domingo. E, paralelo a isso, pelo que a gente está começando a apurar, o Tite não vai mexer na equipe, deve levar a equipe que ele considera titular 100%, né, o força máxima, para enfrentar o Nova Iguaçu, né? Aí a gente pensando assim, Coutinho, no que tem o Flamengo, né, de elenco, na sequência do Flamengo, pensando em mais um jogo pela Libertadores na semana que vem, mas aí não nas mesmas condições que foi essa primeira partida, mas inevitável, assim, quando a Letícia fala Dela Cruz está recuperada, a famosa virose, né, está recuperado, é a opção para o Tite. Claro que a gente sabe da qualidade técnica desse jogador, então qualquer equipe, ter o Dela Cruz, não ter o Dela Cruz faz diferença. Mas nesse Flamengo 2024, parece que a diferença ainda é muito grande quando o Dela Cruz está e quando ele não está. Com certeza, ele é um jogador assim, que oferece uma dinâmica impressionante no meio-campo. Ele é um cara que, já antes de jogar no Flamengo, fazia várias funções diferentes no River, né? Na seleção uruguaia, por exemplo, ele é um camisa 10, entre aspas, joga mais próximo do Darwin Núñez. No River ele jogou às vezes pela direita, pela esquerda, como segundo homem, como
camisa 10 também, no losango de meio campo. Faz parte já da natureza dele essa intensidade em diferentes momentos do jogo. Para ele não tem muita diferença se o time está com a bola, está sem a bola, ele está sempre se movendo, está sempre buscando ser agressivo contra o adversário, é claro, no bom sentido. E ele fez muita falta pelo estilo que se desenvolveu esse jogo da última terça-feira. Agora, é verdade, assim, não vai falar, não corre risco de virar meme aqui, né? O Flamengo é campeão carioca, né? O Nova Iguaçu não vai conseguir reverter a vantagem. É claro que o Tite não vai falar sobre isso publicamente, ele está correto em fazer isso em respeito ao adversário, mas acho que o Flamengo tem que pensar muito mais no jogo de quarta-feira do que no jogo desse final de semana. Você acha que é muito mais difícil o Palestino no Maracanã do que o Nova Iguaçu? Com todo respeito ao futebol chileno? Talvez o Nova Iguaçu seja um adversário mais difícil. Mas, para mim, o grande ponto é o resultado do jogo do Bolívar contra o Palestino. Né? O Bolívar venceu o Palestino fora de casa por 4-0. E aí, é claro, né, vai parecer um desrespeito, mas pensando na parte prática do futebol, o Flamengo precisa vencer o Palestino e vencer bem, construir saldo. Porque se a gente for fazer uma conta rápida aqui, o Bolívar dificilmente vai deixar de vencer os 3 jogos dentro de casa. O jogo contra o Flamengo é o mais difícil? Sim, pode ser um empate, pode até ser uma vitória do Flamengo, mas o retrospecto recente dos times brasileiros que foram jogar na altitude é de derrota. E a do Bolívar é aquela de quase 4 mil metros, 3,5 metros. Exatamente, uma altitude muito maior do que foi contra o Milionários. Então, se o time do Flamengo já sentiu um pouco Bogotá, certamente vai sentir La Paz. O resultado normal é um empate e, às vezes, até uma derrota. Então, vamos imaginar que, na pior das hipóteses, que o Bolívar faça 12 pontos, porque já fez 3 fora de casa. O Flamengo também vai ter que fazer esses 12, 13 pontos para ficar na primeira colocação. Já empatou o primeiro jogo. A probabilidade de ser resolvida a primeira colocação no saldo de gols, por exemplo, é muito grande. Então o Flamengo precisa vencer e vencer bem o Palestino semana que vem. O Tite não vai admitir isso publicamente, repito, tá certo em falar isso, mas aqui a gente não tem compromisso com isso. Eu não vou jogar contra o Palestino nem contra o Nova Iguaçu. Então a realidade é essa, eu não vou ficar contando história aqui. E a decisão do estadual a gente divide em 2 jogos, 2 tempos. O Flamengo já tem uma vantagem de 3-0, como se estivesse voltando de um intervalo com um jogo muito encaminhado. A gente fala muito em poupar, mas também tem a questão, é um ritmo de jogo diferente, né? Esse jogo Flamengo e Nova Iguaçu também não vai demandar dos jogadores a mesma tensão, o mesmo desempenho físico do que um jogo valendo algo maior, precisando correr atrás do resultado do Flamengo, que tem um time muito experiente. Por outro lado, também pode entrar com força máxima, mas sabendo dosar diante do Nova Iguaçu, né? E algo que já fez no primeiro jogo, né? Quem assistiu o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu viu que esse 3-0, ele foi construído com uma intensidade baixa do Flamengo, diferente do que a gente tinha encontrado no clássico contra o Fluminense, que era o Flamengo muito intenso e tentando manter o ritmo durante todo o tempo regulamentar. Contra o Nova Iguaçu, isso não se tornou necessário. O Flamengo tinha o domínio absoluto da partida, né? O Nova Iguaçu arriscava com jogadores de bastante velocidade atuando pelos lados, boa saída de bola também dos zagueiros que tentavam construir por dentro, porque o Nova Iguaçu chegou de fato na final do campeonato estadual fazendo uma excelente campanha e tendo essa oportunidade de jogar contra o Flamengo, que tecnicamente é muito superior. Então o controle que o Flamengo foi tendo em cima do Nova Iguaçu não deixava o Nova Iguaçu trabalhar de fato a bola, foi encurralando, mas não precisou aplicar a intensidade porque conseguia ficar girando a bola e fazendo com que o adversário corresse e gastasse mais energia do que o próprio Flamengo, sim, né? A gente até se despedir de você, Letícia, mas tem informações importantes sobre o Gerson, né? Tá próximo de voltar. Outra opção importante para o Tite aí para essa temporada, né? Exatamente, Camila. Não é uma opção para essa partida contra o Nova Iguaçu, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro, mas é o jogador que já foi reintegrado ao elenco desde ontem no treino. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E é o seguinte, rapaziada, eu quero que vocês comentem aqui e já deixem a sua opinião, né, a respeito dessa informação. O Tite tem que escalar aí o time principal contra a equipe do Nova Iguaçu nesse jogo de volta, né, jogo que vai acontecer amanhã. Comente aí, deixe a sua opinião que é muito importante. Ainda falam muito, né, da situação do Gabigol. Gabigol aí que praticamente fora do Flamengo, né, por um tempo indeterminado. O jogador provavelmente não consegue reverter. E isso é bom ou é ruim para a equipe do Flamengo? O Tite ganha um ponto positivo ou ganha um ponto negativo com essa saída do Gabigol? Comente aí e deixa a sua opinião. O Flamengo também, né, praticamente
essa renovação com o Gabigol não tá, né, um negócio que já tá garantido, já tá tudo certo, não. É uma situação aí muito difícil, aonde não pode, né, tá acontecendo essa renovação e o Gabigol pode ficar fora do Flamengo. A informação também, pessoal, aqui é do craque Neto, que o Neymar Júnior vai para o Flamengo antes da Copa do Mundo, né? Uma notícia aí muito importante. O apresentador disse que o atacante irá jogar na equipe do Flamengo antes da Copa do Mundo de 2026. Souza também afirmou que está quase tudo acertado, né, para o Gabigol jogar no Palmeiras. Então, duas conversas, né? O Neymar pode jogar na equipe do Flamengo antes da Copa do Mundo em 2026, que vai ser realizada no Canadá, nos Estados Unidos e México. Essa informação foi dada pelo craque Neto no programa Os Donos da Bola, né, na quinta-feira, dia 4. Abre aspas, o Neymar vai jogar na equipe do Flamengo. Não é Santos, nada disso. O Neymar vai vir para o Flamengo antes da Copa do Mundo. Vocês podem ter certeza disso. Vocês podem cobrar isso de mim, disse aí o craque Neto, né? O comentarista Souza também disse no programa, né, que o atacante Gabigol será jogador do Palmeiras. Abre aspas, eu também tenho essa informação de um amigo, ele pediu até para gravar. Neymar vai para o Flamengo e Gabigol vai para o Palmeiras. Essa aqui foi a informação, rapaziada, e comente aí o que você achou a respeito dessa informação, né? O Flamengo ganha ou perde com a saída do Gabigol e a chegada do Neymar? Comente aí e deixe a sua opinião, que é muito importante. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal Mengão News Oficial. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, porque só aqui no nosso canal Mengão News Oficial é que você acompanha, né, e recebe as principais notícias do Flamengo diariamente. Fechou? Então, rapaziada, também lembrando, deixa o like nesse vídeo aí, ajuda o canal a bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então, já metralha o dedo no like, deixa muito like, pra gente tá batendo a meta de 100 likes nesse vídeo. E se Deus permitir, mais tarde eu voltarei aí, pessoal, com mais informações aí, do nosso Mengão.